Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é o dia de falar sobre a Carol com K. Foi um pedido aí da galera pra gente fazer essa análise psicológica da nossa querida, ou não, Carol com K. Isso aí com 99,13, quanto alguém comenta aqui quanto foi a, a porcentagem dela, e hoje a gente vai comentar um pouco sobre ela. Vou falar um pouco sobre esse perfil, certo? Que na verdade que ela representa. Para quem vai entender, tá? Ou tá no mundo do trabalho, ela representa aquele chefe extremamente autoritário, certo? Eu andei dando umas pesquisadas até, inclusive quando ela saiu, pessoas da produção dela, pessoas que trabalharam com ela, diziam que o que houve no Big Brother uma foi fichinha perto do que ela é pessoalmente. Então, é claro que obviamente eu estou analisando comportamentos, eu não estou aqui querendo fazer um julgamento nenhum. Eu vou fazer uma análise psicológica dela aqui para vocês, né? E pegando alguns fatos que aconteceram, né? E para poder mostrar esse perfil que existem várias pessoas aí com esse perfil na rua. Eu já trabalhei com pessoas nesse perfil. Provavelmente, se tu tá assistindo, tu pode ser essa pessoa desse perfil, pode se identificar. E aí no final eu vou falar como lidar com esse perfil e se tu é essa pessoa desse perfil, como você mudar aí os seus comportamentos. Tudo começou, pessoal, quando na primeira ou segunda festa, o rapaz chamado Lucas, ele teve alguns surtos, digamos assim, tá? Que ainda em algum momento eu vou falar sobre isso, que ele saiu até como coitado da história, né? E ele teve alguns surtos, né? Bem pesados, errou feio. E aí o que que acontece? A Carol com K foi uma pessoa que ela teve uma atitude extremamente agressiva. Até falou para o rapaz não comer na mesma mesa que ela, humilhou ele várias vezes, colocou ele para baixo, certo? Então, esse foi a primeira coisa que aconteceu com ela. Depois, teve um caso onde ela estava apaixonada por um rapaz chamado Arcrebiano, mais conhecido como Bill, que ela se apaixonou pelo cara, queria ficar com o cara, ela foi muito incisiva pra cima dele, gerando discussões até se o cara queria mesmo ficar com ela acabou ficando com ele, e depois numa outra festa, o que que acontece? Ela acaba tendo uma briga, uma discussão com a Carla Dias, que, né, e acaba também humilhando a menina, falando várias coisas, desestabilizando ela. É, por quê? Porque ela pensou que a menina estava dando em cima do Bill, né? Então ela criou uma história na cabeça e depois, na semana em que o Bill sai, ela tem uma conversa, eu assisti essa conversa, onde ela fala todo o tempo que o rapaz estava afim dela, sendo que o rapaz nem tinha mostrado interesse, acabaram ficando, mas que ele não estava tão afim dela. E ela fez uma conversa onde ela falou todo o tempo, projetou nele todo o tempo que ele estava apaixonado por ela, certo? Depois tem uma briga com o Gilberto, que o Gilberto perde a linha total, né? É o melhor estilo Gil do Vigor, onde ele acaba brigando também. Por quê? Porque ela acabava levando algumas situações, né, de um grupo para o outro. Gilberto lá se desestabilizou, teve um literal surto de agressividade, de raiva, teve que ser segurado pela galera, né? Então, ela teve esse tipo de atitude e junto daí, depois, alguns minutos depois, teve com a Camila, né? Elas acabaram tendo alguns problemas. Então, esses foram. Houveram outros maiores fatos aí, mas esses foram se a gente for falar, foram 5 pessoas que ela desestabilizou dentro da casa. Fora os outros que se incomodaram com ela. Então, vamos lá. Por que que essa pessoa agiu assim? Por que que ela brigou com o Lucas? Por que que ela brigou com a Carla? Por que que ela brigou com o Bill? E assim sucessivamente. Por quê? Ah, o sentimento básico, esse perfil é o chamado de confrontador, certo? Pelo Enneagrama, se você for assistir e estudar o Enneagrama, que são a teoria das 9 personalidades, ela é um perfil, ela é um perfil chamado de confrontador, certo?
Se a gente for olhar pelos perfis alfa, ela é alfa, ela é um perfil alfa, ela é um perfil alfa comandante e acredito que ela seja um alfa estrategista. Então, só para abrir para vocês, para a gente falar sobre isso. Alfa comandante, alfa que comanda, que manda, tá? Aquele alfa general, tá? Eu uso o exemplo de general. E estrategista é um alfa estrategista comandante. Então, ele tem estratégias para fazer as coisas. Por isso que ela manipulava muitas pessoas, porque ela era muito estrategista, ela tinha esse hábito estrategista. E o perfil do Enneagrama dela é o perfil 8, que é o perfil confrontador. Qual é a característica? Sentimento básico, busca pelo poder, luxúria. Então o que é a luxúria? A luxúria é aquele poder. Imagina uma pessoa que é ostentadora, que ostenta. Ostentar é ter poder. Então a busca dela é sempre ter poder. E aí começa a explicar muita coisa. Por quê? Quando o rapaz, entre aspas, rejeita ela, ou seja, está tirando ela do poder, ela se revolta. Quando tem uma outra menina que, entre aspas, era mais famosa que ela e que provavelmente, na cabeça dela, não o que aconteceu, fosse tirar o macho dela, macho eu tô falando no sentido, né, macho fêmea, ela se revolta, certo? Uma pessoa que no caso do Lucas se mostra agressiva, se mostra hostil à pessoa, vai tirar ela do poder, então ela reage com mais hostilidade. Então esse é o primeiro ponto, é a busca pelo poder. E o complexo dela, tá? Ou seja, o que é o complexo? O complexo é o medo. O complexo é aquilo que foi colocado quando ela era criança, que fez com que ela desenvolvesse essa habilidade, esse tipo de sentimento. Então, quando ela é colocada em segundo plano, segunda opção, uh, ou ser humilhada, quando ela vai ser colocada em segunda opção ou ser humilhada, ela reage de forma agressiva, certo? Então, essa pessoa ela não tolera a submissão. Toda vez que ela vai ser submetida a algo, ela se revolta. Ela tem uma reação emocional. Por quê? Porque ela sempre tem que estar em cima. Então isso explica todos os comportamentos que ela teve, certo? Em relação a Carla, o Lucas, por que ela foi tão hostil com o Lucas? Porque o Lucas era uma pessoa que provavelmente daria algum tipo de perigo para ela, certo? Então esse perigo poderia ser um perigo agressivo porque ele estava muito agressivo naqueles dias. Então fez com que ela pensasse nisso. Em segundo, daí fez com que ela tivesse essa reação. Mas daí vocês vão me perguntar, tá, Vinícius, mas o Lucas depois ficou a vítima. Ele ficou o cara que era humilhado e não falava nada. Sim, por quê? Porque no início ele foi a hostilidade que gerou aquele sentimento, mas em segundo ponto tem outra coisa que ela já fez, que ela buscou fazer com a Carla também, que é a humilhação do menor, certo? Então, esse tipo de perfil, ele sempre humilha quem está abaixo dele. Então, vamos pegar a ligação de pessoas da produção dela que falaram que ela realmente era assim, ela realmente humilhava as pessoas. Então, todo aquele que também ela vê como um cara que vai ficar abaixo, muito abaixo dela, ela vai humilhar, ela vai pisar, certo? Então, é uma outra coisa que tem aí. É, então, ela tem uma manipulação agressiva, tá? Então é aquela manipulação hitleriana, que é se você não fizer o que eu mando, eu vou mandar te matar, tá? Ou vou mandar te eliminar, vou te colocar no paredão. Diferente da VTube, que eu falei em outro vídeo, que vai rodar aqui, né, o card, que a da VTube é para se defender. Ela é para atacar, literalmente. A manipulação dela eu vou manipular vocês aqui porque eu quero um X objetivos. Se vocês não andarem como eu ando, eu vou cortar a cabeça de vocês, certo? Quem já viu aquele filme O Ditador é bem assim, tá? Que o cara faz assim para matarem os caras. Então, é basicamente isso, tá? Pessoas com mais status que elas, como é que elas reagem? Ou elas manipulam essa
elas manipulam para derrubar essas pessoas para ela ficar em cima. Então, em ambientes de trabalho é normal que esse tipo de pessoa manipule, mexa as pequenas peças para ela ficar em cima e puxar o tapete de quem está em cima. Ou elas respeitam muito, tá? Essas pessoas. Então, às vezes elas respeitam, mas o respeito dela é só um respeito de máscara, ou seja, um respeito na frente, que por trás ela vai tentar manipular, tá? Então, às vezes ela se dá conta de quem é forte, certo? Ela sabe quem é forte no ambiente, ela usa um respeito de primeira, e aí ela vai por trás minar para quê? Para que derrubar essa pessoa para que ela fique na frente, certo? Isso ela fez várias vezes. Reação psicológica sempre, raiva em modo de defesa e arrogância. Então é o respeita mamacita, se quer me coloca no paredão. Então ela sempre vai usar arrogância, certo? Então ela sempre acha que o pensamento dela é que ela é sempre superior. Então ela tem uma busca pelo poder e ela usa a arrogância. E também uma outra coisa que me surge aqui também é o complexo de superioridade, que é um trabalho do Adler. O Adler fala isso, né? Que é o complexo de superioridade. Então a pessoa usa a raiva, a arrogância e passa para o outro que ela é maior, mas por quê? Porque dentro ela se sente inferior. Toda essa toda essa coisa que a Carol Conká representa, que representou no Big Brother, e que esse perfil representa, tá? É porque ele mostra para fora que ele é forte, porque por dentro ele é muito mais frágil, certo? Então o que acontece? Ele tem que humilhar para se achar o melhor. Se ele não tem quem humilhar, ele vai se sentir mal. Por quê? Porque ele por dentro ele se sente um lixo, tá? Por dentro ele se sente a última bolachinha do pacote, então eles atuam dessa forma para ter algum tipo de fantasia de que eles estão no poder, que é um falso poder, né, pessoal? Porque vocês viram muito bem ali que a sociedade ela recrimina esse tipo de situação, de atitude. Então, ela ali, ela quis mostrar que ela era maior e tudo mais. Quando ela recebeu até a resposta que ela tinha recebido 99% de rejeição, ela atuou como se aquilo fosse uma coisa menor. Ela não teve um abalo emocional, ela não demonstrou um abalo emocional, sendo que por dentro ela mesmo até agora deve estar se sentindo muito mal com isso. Então eles se sentem sempre os piores, mas eles atuam de uma maneira diferente. É diferente da pessoa que tem complexo de inferioridade, que ela se, se pensa ruim e ela age como se ela fosse ruim, entendeu? Ela sempre está falando como ela é ruim, como ela é coitada e tudo mais. É diferente. Então são maneiras de atuar diferente. Vamos lá. Se tu é desse perfil, né, da Carol com K, pontos positivos: pessoas objetivas, assertivas e realizadoras. Grandes empresários têm esse perfil, são pessoas extremamente assertivas, geralmente são pessoas de sucesso. Carol com K, por mais que fosse Carol com K com perfil, tudo é uma rapper, foi uma rapper de sucesso, tá? É uma pessoa que atingiu certo sucesso, porque eles vão pra frente, eles não têm medo de trabalhar, você tem que trabalhar 20, 14, 48 horas eles trabalham, eles vão acima dos seus objetivos, eles têm uma energia muito forte para fazer isso. Esses são os pontos positivos deles. Os pontos negativos são autoritários, intimidadores e insensíveis. Então, às vezes, para atingir esses objetivos, eles pisam nas pessoas, passam por cima, humilham e tudo mais. Certo, pessoal? Eu tive um caso que eu trabalhei diretamente com uma pessoa assim. Uh, Foi doloroso no início, eu não sabia lidar com esse tipo de pessoa. Eu recém tinha me formado, era muito novo. Uh, essa pessoa passou muito por cima de mim. E aí eu comecei a ler sobre isso, estudar sobre esse perfil, ver que eu ia encontrar essas pessoas desse perfil no meu consultório. Comecei a dar uma estudada a mais, desenvolver estratégias e ao longo dessa relação aí a gente melhorou muito e inclusive nossa despedida foi muito positiva no ambiente de trabalho. Uh, então eu conheço esse perfil de perto, sei bem como é.
E aí vem dois pontos que eu quero falar para vocês aqui para deixar um recado. Se tu é essa pessoa, se tu te identifica com esse padrão de poder, superioridade, às vezes mostrar que tu é mais, sendo que tu te sente menos, usa esse tipo de manipulação, né? O que tu precisa melhorar? Trabalhar a humildade, trabalhar o respeito pelo outro, a empatia pelo outro. Esse perfil às vezes não é considerado psicopata, então tem um aspecto de empatia que esse perfil pode desenvolver. Se tu trabalha esse aspecto de humildade com essa força que tu tem, tu pode chegar muito longe, certo? E se tu conhece pessoas assim, tá? Se tu trabalha com pessoas assim, a estratégia que eu tenho para vocês é mostrar o seu ponto de vista. O que é mostrar o seu ponto de vista? Deixar claro que tu não concorda com algumas coisas, deixar claro que não tá legal, mostrar o teu ponto reverso, mesmo que essa pessoa às vezes use muita raiva, ser firme. Por quê? Porque essa pessoa, o que ela respeita, são pessoas mais firmes que ela, tá? Quem a Carol com K respeitou no jogo? A Sarah tinha um ponto de vista contrário dela. Nego Di, que era do mesmo ponto de vista, mas uma pessoa muito firme, certo? Foram duas pessoas, depois tem os outros coadjuvantes ali, mas foram duas pessoas que uma tinha posição muito diferente dela, mas que ela sempre respeitou no jogo. Vocês veem os depoimentos dela falando sobre isso. E o Nego Di era o cara do mesmo grupo dela que ela nunca passou por cima dele. Se tu for pensar, ela passou por cima de outros do grupo, mas dele não. Então sempre mostre seu ponto de vista. Foi assim que eu consegui ter uma boa relação com essa pessoa, consegui trabalhar aí com essa pessoa, né? E foi bem interessante. Era uma juíza até, né? Então tinha mais poder ainda. Certo, pessoal? Então, gurizada, minha análise da Carol com K é essa. Se tu gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei. Comenta aqui embaixo qual é a tua opinião, o que tu pensa sobre isso, certo? E eu quero mais opiniões de vocês, tá? Beijo pra vocês e até a próxima análise.